Olá pessoal, bem-vindos ao canal, eu sou a professora Cíntia e nesse vídeo a gente vai corrigir a semana 3 do PET de Matemática do 8º ano. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, curtir, compartilhar o vídeo e vamos para as questões. Então na semana 3, a geometria, a transformação geométrica é o tema do nosso PET e ele traz aqui, recapitulando alguns conceitos, o que é plano cartesiano, o que é o ponto, para-ordenado. Ele traz aqui também os tipos de transformações geométricas e num dos exemplos ele traz aqui, olha, esse triângulo vermelhinho aqui, que passa por várias transformações geométricas. Ele é ampliado, a gente pode olhar aqui, ó, ele sofre reflexão, rotação, enfim. E aí a primeira questão, estou mostrando esse exemplo para vocês, porque a primeira atividade ela pede justamente a gente observar na figura do exemplo, de transformações geométricas, apenas o triângulo original, o vermelho, ele contém as coordenadas dos vértices. Então, o A1 é igual a 1 e 1, o vértice B 2 e 2, o vértice C 2 e 1. Que a gente escreva as coordenadas de todos os outros vértices, dos outros triângulos que estão aqui nessa figura. Então, vou mostrar aqui um exemplo, porque eu vou colocar esses vértices aqui para vocês. Mas quando a gente olha, por exemplo, a figura número 2, que é essa pequenininha que está aqui, ó, bem abaixo do nosso triângulo vermelho, o que você vai observar? Ele está aqui, olha, na metade aqui, ó. Então, o S, por exemplo, ele está aqui na metade do X e na metade do Y. Então, o vértice S, por exemplo, ele é 1/2 para X, 1/2 para Y. O T, olha, ele está em 1 para X e bem na metade para Y. Então, ele seria o ponto 1 e 1/2. Que não é chave, não. Que é melhor a gente colocar assim, ó. 1/2 e 1/2. Aí, o ponto T seria 1 e 1/2. O ponto A, que está aqui em cima, é o ponto 1 e 1. Então, isso que é para a gente observar. Você olha essa figura número 1 grandona aqui em cima, olha, quem que é esse ponto D? O ponto D ele vale 3 para X e 3 para Y. Então, o ponto está aqui, 3 e 3. O F, 6 para X e 3 para Y. Então, o nosso ponto 6 e 3. E o E está no 6 para X e 6 para Y. É o nosso ponto 6 e 6. Então, eu vou colocar aqui para vocês o número da figura e quais são os vértices de cada uma delas. Vamos ver um negativo aqui, olha. A figura 4, por exemplo, olha. O P vale menos 1 para X e 1 para Y. Então, é o ponto menos 1 e 1. O Q vale menos 2 para X e 1 para Y. Então, o ponto menos 2 e 1. E o R, ele vale menos 2 para X e 2 para Y, então é o ponto menos 2 e 2. Então, para vocês terem aí, para vocês entenderem como esses pontos são marcados. Então, a nossa questão número 1 pede aí para definir todos os pares ordenados. Eu deixei todos eles aqui para vocês. Então, vocês podem dar uma pausa, conferir no vídeo e conferir lá como eu mostrei como a gente pode fazer cada um dos vértices, tá? Então, a gente chegou a olhar da figura 1, a figura 4, olha, são duas figuras denominadas 4. Uma com os vértices N, M, O e a outra com os vértices R, Q e P. Nós até trabalhamos com as de vértice R, Q e P, que foi essa daqui, e tem uma outra figura 4 aqui, tá vendo? Por isso que ele aparece com tem duas vezes, a número 4. A gente observa o vértice dela duas vezes. Então, tá aí, só vocês darem uma pausa e conferirem as respostas de vocês. Vamos para a próxima questão. A número 2 pergunta: que figura obtém se multiplicar as coordenadas do vértice de um polígono qualquer por 1? Bom, você obtém a mesma figura, O 1, ele é elemento neutro da multiplicação. Então, ele não vai modificar, ele não vai ampliar o desenho, ele não vai rotacionar o desenho, ele não vai fazer ali uma reflexão, mudar para outro quadrante, que se fosse menos 1, a gente poderia ter uma reflexão. No caso do 1, ele não modifica em nada, então nós teríamos
o mesmo polígono ou um polígono congruente. Então, teríamos aí o mesmo polígono com as mesmas coordenadas do vértice, né? Continuando, então nessa questão número 3, pede para desenhar um pentágono no plano cartesiano com os vértices 2 e 1, 1 e 2, 2 e 3, 3 e 2 e 3 e 1. Pede ainda para a gente multiplicar apenas a coordenada do eixo x por menos 1 e depois multiplicar as coordenadas por 2, né? Todos os valores por 2. Então, vamos fazer primeiro essa operação aqui e a gente vai para a construção. Então, eu tenho os pontos 2 e 1, é sempre x e y nessa ordem. Então, se eu multiplico as coordenadas da abscissa x por menos 1, eu vou ter os pontos menos 2 e 1, menos 1 e 2, menos 2 e 3, menos 3 e 2 e menos 3 e 1. Multipliquei tudo por menos 1. E aí depois pede para a gente multiplicar tudo por 2, né? E a letra A pergunta justamente quais são as coordenadas dos novos pontos obtidos após esse processo. Então, vou colocar essas coordenadas já aqui. Agora, eu multiplico tudo por 2. Antes foi só a abscissa, só o x. Agora, eu multiplico tudo por 2. Então, nós vamos ter aqui os pontos menos 4 e 2, né? Porque menos 2 vezes 2, menos 4. E 1 vezes 2, 2. Vou ter menos 2 e 4, menos 4 e 6, menos 6 e 4, e por fim, menos 6 e 2. Então, essa aqui é a resposta, né, da nossa letra A. A letra B pede para desenhar o pentágono obtido com os vértices das coordenadas do item A. Então, nós vamos agora partir para os dois desenhos. Primeiro, o desenho original e o desenho da letra B. Para isso, eu vou usar o site do GeoGebra. Vou mostrar para vocês. Então, estou aqui na página do GeoGebra. É bem legal, vocês podem pesquisar aí, fazer a construção aqui, ou podem construir no PET também. Mas aqui eu vou mostrar para vocês como funciona. Primeiro, eu vou desenhar a figura original, com as coordenadas originais. Então, vou pegar aqui o ponto, olha, porque eu primeiro vou marcar todos os pontos da figura original. As coordenadas originais são 2 e 1, então, ó, temos o eixo do x, que é a abscissa, e o eixo do y das ordenadas. Então, eu tenho os pontos 2 e 1, olha, 2 para x e 1 para y, 1 e 2, 2 e 3, então 2 e 3, 3 e 2, aqui, e 3 e 1, tá aqui o ponto. Agora eu vou pegar aqui, olha, nessa aba, vou pegar o segmento de reta e vou unir esses pontos aqui para desenhar o nosso pentágono. Então, aqui, para cá, aqui, aqui e aqui. Então, desenhei o nosso pentágono aí da letra A, né, que foi pedido no início do problema. Agora, eu vou pegar o ponto de novo, porque eu já vou fazer a construção da letra B, dos valores que a gente transformou, daqueles pontos menos 4 e 2, menos 2 e 4, e aí vai. Então, vou marcar, olha, menos 4 para x e 2 para y, então tá aqui o ponto, menos 2 e 4, tá aqui o ponto. Vejam que aqui vai aparecendo, olha, tudo que eu marquei. O ponto F, menos 4 e 2, ponto G, menos 2 e 4. Vamos marcar o menos 4 e o 6, menos 6 e 4. Então, menos 6 está aqui, o 4 está aqui. E menos 6 e 2. A gente marca ele aqui. Vou pegar o segmento de reta e vou unir os pontos para achar o nosso pentágono. Então, tá aqui. Aqui, aqui, aqui e aqui. Então, tá aí a nossa figura. Então, a figura A, a figura original, e a figura depois de tudo que nós fizemos ali, de multiplicar por menos 1 e depois multiplicar as coordenadas por 2. A letra C pergunta o que aconteceu com o pentágono gerado nesse processo em relação ao original. A gente voltando aqui, a gente percebe que nós tivemos duas transformações geométricas, né?
A primeira foi a reflexão. Então, quando a gente multiplicou os valores aqui do x por menos 1, nós refletimos o pentágono aqui no outro quadrante. Nós temos aqui primeiro quadrante e segundo quadrante. A gente teve aqui uma reflexão, é a primeira transformação geométrica. E também nós tivemos uma ampliação. Quando eu multipliquei tudo por 2, eu dobrei o tamanho da figura, né? A área da figura ela foi dobrada. Então, nós temos duas transformações, reflexão e ampliação. Então, tá aí a resposta da letra C. As duas transformações geométricas, reflexão e ampliação, ok? Questão número 4. Ela pede para construir no plano cartesiano a seguir a reflexão da figura ABCD com relação ao eixo X, né? E escreva as coordenadas cartesianas de cada ponto da figura, em relação ao eixo Y e com relação à origem. Então, para a gente fazer a transformação aqui, vamos determinar os pontos, né? Antes de mais nada. Para a gente fazer essa reflexão com relação ao eixo do X, o que a gente vai fazer é manter aqui o nosso eixo X e multiplicar por menos 1 a do eixo Y. Então, a gente vai olhar aqui a nossa figura, vamos ver o original aqui, quais são esses eixos, né? Então, esse ponto A aqui, olha, ele está no menos 5 e menos 1. O B, ele está no menos 4 e menos 3. Vamos colocar esses pontos aqui. O C é menos 2 e menos 4. E o D, ele vai ser menos 5 e menos 4. Então, se a gente quer fazer reflexão com relação ao eixo do X, eu quero que a figura fique nessa parte aqui, né? Para isso, eu vou multiplicar todos os elementos do Y por menos 1. Então, aqui nós teríamos o ponto, olha, menos 5 e 1, menos 4 e 3, aqui é menos 3, ó, se a gente colocar o sinalzinho negativo aqui está tudo no negativo, né? Depois a gente vai ter o ponto menos 2 e 4, e também o ponto menos 5 e 4. Eu vou construir no GeoGebra para que vocês vejam a reflexão aí sendo mostrada. Então, estão aqui os pontos e eu vou mostrar no GeoGebra. Também fala em relação ao eixo do Y, né? Então, eu quero que essa figura reflita daqui para cá. Aí, para isso, os valores que eu vou ter que multiplicar por menos 1 agora são os do eixo X, porque os do eixo Y eu quero manter os mesmos pontos. Então, nós vamos ter aí, no caso, 5 e menos 1. Estou multiplicando por menos 1. Ó. Primeiro eu multipliquei o eixo do X, agora estou multiplicando o eixo Y. Então, vamos ter 4 e menos 3, 2 e menos 4 e 5 e menos 4. Depois que é em relação à origem, né? Que a gente escreva a coordenada em relação à origem. Aí nós vamos multiplicar tudo por menos 1. Então, vai ficar tudo positivo. Vão ser os pontos 5 e 1, 4 e 3, 2 e 4, 5 e 4. Então, vou lá no GeoGebra fazer essa construção para vocês verem. Mas aqui é claro que vocês podem fazer. Ó. Na letra A, por exemplo, eu vou marcar aqui, ó, menos 5 e 1, marquei o ponto, menos 4 e 3, menos 2 e 4, menos 5 e 4. Então, aí a gente vai fazer essa união. O meu vai ficar muito feinho, porque eu tenho a coordenação muito ruim. Por isso que eu prefiro fazer lá no GeoGebra para vocês verem. Ó. Ficou muito difícil de entender, né? Então, vou fazer no GeoGebra que ele fica bem mais fácil para vocês visualizarem. Bom, então aqui estou no site, eu vou fazer primeiro a figura original, tá? Como está marcada lá no PET de vocês. Então, tá aqui a figura como vocês veem lá no PET. Aí eu vou marcar primeiro a reflexão com o eixo do X. Então, eu vou marcar os pontos aqui, ó, onde o X é negativo e o Y é positivo. Então, eu vou marcar menos 5 e 1,
menos 5 e 4, menos 4 e 3, menos 2 e 4. E agora eu vou fazer a construção da figura, vou pegar o segmento aqui, vou fazer a construção. Vou fazer do F para o E, do E para o G, do G para o H e do H para o F. Tá aí, então, a figura, né, com a reflexão no eixo do X. Depois eu vou fazer a reflexão no eixo do Y. Então, eu vou trazer para os valores para cá, olha, positivos para X e negativos para Y. Então, vamos ter 5 e menos 1, 5 e menos 4, 4 e menos 3, 2 e menos 4. Então, vamos pegar o segmento e vou fazer aqui a nossa construção. Então, vou unir os pontos aqui, ó. Aqui, aqui, aqui e aqui. Então, tá aí a nossa segunda reflexão, agora em relação ao eixo do Y. E agora vamos fazer com relação à origem. Foi aquele ponto que nós achamos todas as coordenadas positivas, né? Então, vamos ter os 5 e 1, 5 e 4, 4 e 3, 2 e 4. Aqui, 2 para X e 4 para Y. Vou pegar o segmento e fazer a nossa construção. Então, vou unir, ó, do P ao N, do N ao M, aqui e aqui. E tá aí a nossa questão. A resolução fica assim, o desenho fica assim. Você pode dar uma pausa e aí conferir se os seus desenhos estão de acordo com o que aparecem aqui. Então, nós temos a figura original, a reflexão em relação ao eixo do X, a reflexão em relação ao eixo do Y e, por fim, a reflexão em relação à origem. Muito bem. A questão número 5 pede para descrever a transformação que você pode fazer para refletir um polígono que está no quarto quadrante para o terceiro quadrante sem alterar o seu tamanho. Então, eu só quero refletir o polígono, não quero ampliá-lo. Quero que o tamanho fique o mesmo. É o que nós fizemos lá na questão anterior, né? A gente só fez a reflexão sem ampliar nenhum valor. Então, para eu desenhar uma figura aqui do quarto quadrante e transferi-la para o terceiro quadrante, eu percebo que eu vou fazer o quê? Manter os valores aqui de Y, né? E multiplicar os valores de X por menos 1. Porque aí os valores que estão aqui positivos, eles passam para cá, para o lado onde o X é negativo. Então, tá aqui a resposta. A gente mantém os valores de Y, né? E multiplica os valores da abscissa X por menos 1. Essa aqui é a resposta, mas vamos lá no GeoGebra ver como é que isso funciona na prática, só para a gente esclarecer ainda mais o conhecimento, né? Então, de volta aqui ao GeoGebra, eu vou fazer um desenho no quarto quadrante. Vou pegar um triângulo, vou colocar as coordenadas aqui 5 e menos 1, vou colocar um outro vértice dele aqui, no ponto, não quero colocar no ponto exatinho, ele 3 e menos 5, e vou colocar o outro aqui, ó, no ponto 8 e menos 5. Vou pegar o segmento e vou traçar essa figura. Então, tá aqui, aqui e aqui. Fiz um triângulo. Eu quero que esse mesmo triângulo venha aqui para o terceiro quadrante. Então, eu vou marcar os pontos, só que agora com a coordenada x negativa. E aí, o que eu vou ter? Olha, se a coordenada x do ponto A era 5, aqui ela passa a ser menos 5 e menos 1. Então, ela vem para cá. A coordenada B era 3 e menos 5. Então, ela vai passar a ser menos 3 e menos 5. A coordenada C, que era 8 e 5, vai passar a ser menos 8 e menos 5. Então, menos 8 está aqui, o menos 5 está aqui. Vou traçar o segmento. Eu venho aqui, aqui e aqui. Então, eu tenho a mesma figura, né, do mesmo tamanho,
eu só troquei ela do quarto quadrante para o terceiro quadrante. Então, como eu falei, é só a gente manter os valores de y, então todas as coordenadas y, né, os valores aqui da ordenada ficou negativo, e a gente passou para positivo, para negativo só o valor das abscissas. Então, eu peguei os valores de x e multipliquei por menos 1. Fiz a reflexão do terceiro quadrante, do quarto quadrante para o terceiro quadrante. É isso aí. Então, com essa questão eu encerro a correção da semana 3 do PET do 8º ano. A gente se vê na correção da semana 4.